Acho que meu filho é autista, mas não sei por onde começar, nem quais os direitos dele. E agora, Pei? E agora? E agora? E agora? Se você desconfia que seu filho tem algum transtorno, como o autismo, o diagnóstico médico precisa ser feito por algum especialista, como médicos, psicólogos ou neurologistas especializados em transtornos de desenvolvimento. Mas durante esse processo, toda a família pode ajudar a observar o comportamento da criança. Aqui neste podcast, eu vou te dar várias dicas e também abordar quais são os direitos para as pessoas com autismo, quais leis amparam e como acessar esses direitos. E é importante lembrar que o autismo não é só comum entre crianças. De uns anos para cá, cada vez mais pessoas adultas têm se descoberto autistas. Bora entender mais sobre o tema? Este é mais um assunto importante que pode fortalecer a vida de muita gente. Bora compartilhar nos grupos do Zap e redes sociais? Vamos fazer a informação chegar para quem precisa. Oi, sou Elizabeth Botelho, repórter da Periferia em Movimento. Bem-vindo ao Passo a Passo e agora, PEN. Cientificamente, autismo são desordens do desenvolvimento neurológico presentes desde o nascimento ou começo da infância. É um transtorno comportamental que limita a pessoa a socializar e se comunicar da forma que a sociedade está acostumada, além de ter padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, interesses e atividades. Esse transtorno também é conhecido como transtorno do espectro autista, que acompanha a sigla TEA. Todas as pessoas com autismo partilham essas dificuldades, mas cada uma delas é afetada de um modo particular e em algum nível, sendo considerado como graus leve, moderado e severo. Esses níveis são divididos em 3. As pessoas com autismo que são do nível 1 são aquelas pessoas mais comunicativas, verbais e que não têm a presença de deficiência intelectual e conseguem frequentar a escola e o mercado de trabalho, por exemplo. Já o nível 2 são as pessoas com mais dificuldades nessas interações sociais, como estudar e trabalhar. E o nível 3 são as pessoas que muitas vezes são não verbais, que dependem mais da família para os cuidados diários. Quanto mais cedo a criança, adolescente ou até mesmo pessoa adulta é diagnosticada com autismo, melhor para o desenvolvimento dele no mundo. De acordo com especialistas, por meio do diagnóstico que deve ser feito por um médico, é possível ter uma intervenção e aproveitar o desenvolvimento do cérebro e quebrar alguns padrões. Como observar se o seu filho demonstra sinais de autismo? O primeiro passo é observar o comportamento dele, por exemplo. Se existe dificuldade para interagir socialmente, como manter o contato visual, expressão facial, gestos, expressar as próprias emoções e fazer amigos. Além da interação, se há dificuldade na comunicação, como bloqueios para começar e manter um diálogo, ou até mesmo se há um uso repetitivo da linguagem. Se a criança precisar de mais estímulos para olhar e atender. Se ela tende a não olhar quando chamamos o nome. Se é agitada ou passiva demais. Se é uma criança que leva tudo à boca, o que se chama de hiperoral. Pode ter regressão de fala e de comportamentos que fazia e para de fazer. Pode não gostar de toques e abraços e compartilha poucos objetos. E ao procurar ajuda médica para um diagnóstico, a primeira coisa que o profissional médico irá fazer é uma entrevista com responsáveis para obter informações sobre a criança ou a adolescente. Por isso é importante observar esses comportamentos. O que fazer enquanto o diagnóstico não sai? Essa pergunta é muito importante, tanto quanto saber se a pessoa tem autismo ou não,
porque enquanto são feitas as avaliações comportamentais e técnicas, a criança, adolescente ou adulto continua com suas tarefas, como estudar ou trabalhar, por exemplo. Além disso, esse processo de descoberta pode levar meses ou anos, dependendo de cada caso. Enquanto isso, pesquise, procure entender mais sobre o assunto pelos canais que você tem acesso, como internet, podcasts, livros e também por meios que falam sobre o assunto. Informe sobre o diagnóstico em andamento para a escola, no trabalho e todos os espaços que a pessoa frequenta. Além disso, é importante registrar em escrita, fotos ou até mesmo vídeo todas as informações observadas para ajudar neste diagnóstico. Quais leis amparam os direitos para as pessoas com autismo? Bora começar a entender as leis. Existe a lei que oferece o benefício da prestação continuada, BPC, para pessoas com TEA, que se enquadram nos critérios estabelecidos desde 1993. De acordo com a Lei 8.899, todas as pessoas diagnosticadas com autismo que comprove renda de até um salário mínimo possuem a gratuidade no transporte interestadual. Outra lei que estabelece os direitos para as pessoas com TEA é a Lei 12.764 de 2012, o atendimento prioritário nos sistemas de saúde pública e privada, além de determinar direitos específicos, incluindo diagnóstico precoce, tratamento, acesso à educação e proteção social. O Estatuto da Pessoa com Deficiência também assegura e promove os direitos e liberdades fundamentais da pessoa com deficiência. Isso inclui também pessoas com transtorno de espectro autista TEA. A redução da jornada de trabalho de servidores públicos com filhos autistas, sem a necessidade de compensação ou redução de remunerações, também é um direito desde 2016. E ainda há o acesso à carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista, a CIP-TEA, com o objetivo de facilitar o acesso a serviços e atendimentos prioritários. A educação e o atendimento educacional especializado, assim como a definição de que o não cumprimento de todos esses direitos são definidos como crimes, também são amparados pela lei. A legislação também estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade de pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, assim como também da prioridade de atendimento às pessoas com deficiência e outros casos. E a mais recente lei de 2023, que dá direito às pessoas com deficiências ocultas se identificarem por meio do uso de um cordão de fita com desenhos de girassóis. O cordão pode ser utilizado por pessoas com autismo, mas sem descartar o uso do documento que comprove uma deficiência, caso seja solicitado. Como estamos falando de direitos, bora entender como acessar esses direitos. Vou dividir este bloco em dois grandes apanhados de direitos em dois grupos. O primeiro grupo é para todas as pessoas com autismo que têm os requisitos, e o segundo grupo é mais comum na fase adulta. CIP-TEA. Como chegou para você, essa lei é federal, válida em todo o território brasileiro e se trata da carteirinha de identificação que possibilita o atendimento preferencial, ou em algum posto do Poupa Tempo aqui no estado de São Paulo. Para isso, é necessário realizar o agendamento no site www.poupatempo.sp.gov.br. A renovação do documento deve ser feita a cada 5 anos. Acesso a medicamentos. A pessoa com autismo poderá recorrer ao posto de saúde do SUS mais próximo de sua residência ou procurar atendimento nas secretarias especializadas ou programas do governo. Alguns desses programas são o Programa Farmácia Popular, do Ministério da Saúde, Programa Dose Certa, da Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo e o Farmácia de Alto Custo, da Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo. Passe livre nos transportes interestaduais e municipais. No transporte interestadual,
Este direito é para as pessoas com autismo que tenham renda de até um salário mínimo por indivíduo na família, e é válido para viagens interestaduais de ônibus, barco ou trem. Para acessar este direito, é necessária a apresentação da carteira de identificação, a CIP-TEA, nos canais de vendas de passagem, com no mínimo 72 horas de antecedência. Cada veículo deve oferecer, por lei, pelo menos um assento com a gratuidade 100% para as pessoas com autismo. No transporte municipal, bilhete único, o transporte gratuito na cidade de São Paulo é garantido nos veículos públicos municipais, ônibus e micro-ônibus, e metropolitanos, como o metrô e a CPTM, para as pessoas com deficiências físicas, mentais, auditivas ou visuais, e também para as pessoas idosas. Para garantir o direito, vá até um posto de atendimento da SP-Trans, localizado em terminais de ônibus. Na educação, é considerado crime de discriminação a recusa da matrícula em escolas públicas ou privadas para pessoas com autismo, com 2 a 5 anos de reclusão e multa. E se for praticado contra a pessoa com deficiência com menos de 18 anos, a pena é agravada em até 1/3. A pessoa com autismo tem o direito a acompanhante especializado, desde que seja comprovada a necessidade. E a educação deve ser individualizada de acordo com as necessidades e potencialidades de cada pessoa. O PEI, Plano de Ensino Individualizado, é um direito de todas as pessoas com autismo, assim como a adaptação de materiais, de conteúdo, de local de ensino ou mesmo de avaliação, sem qualquer custo adicional para a pessoa com autismo ou representantes legais. Direito à meia entrada e fila preferencial. Além das pessoas com autismo terem direito à meia entrada e fila preferencial, independente do seu grau de autismo, a Lei 12.272 de 2020 determina que cinemas de São Paulo devem oferecer sessões especiais adaptadas às pessoas com autismo, ao menos uma sessão ao mês. Para a adaptação das sessões, é preciso que as luzes estejam levemente acesas, o volume seja um pouco mais baixo do que o habitual e não seja veiculada publicidade comercial. Desconto na passagem aérea. A pessoa com autismo tem direito a acompanhante, que terá desconto de 80% no custo da passagem aérea para auxiliá-la no que for preciso. Para acessar esse direito, é necessário o preenchimento de um formulário pelo MEDIC. Esses formulários são disponibilizados pelas companhias aéreas e rodoviárias. É o formulário MEDIF para uma única viagem, incluindo ida e volta, ou FREMEC, válido por 1 ano para viagens na mesma companhia aérea. Tratamento médico. A pessoa com TEA tem direito ao tratamento integral custeado pelo seu plano de saúde, desde que esteja em dia com as carências e com as mensalidades. O governo ampliou o atendimento domiciliar do SUS e lançou o programa Melhor em Casa, que atende pacientes que necessitem de atendimento domiciliar em todo o país. Para requerer a isenção, basta se inscrever no Cadastro Único do Programa do Governo Federal, o CadÚnico, e comprovar por meio de laudo médico emitido pela Secretaria de Saúde Municipal e Estadual. Você pode saber mais sobre o CadÚnico em um episódio que aborda somente o benefício, aqui no E Agora Pay. Na fase adulta, existem alguns direitos para as pessoas com autismo irresponsáveis. Esses direitos estão relacionados à liberação do rodízio de veículos em São Paulo, bem como o uso de vagas especiais de estacionamento, além de isenções de IPI, ICMS e IPVA para a compra de veículos novos e antigos, desde que esteja dentro dos requisitos. Existe também a redução da jornada de até 50% para funcionários públicos, sem a redução no salário, e todas as despesas médicas relacionadas podem ser abatidas no imposto de renda pessoa física, entre outros. Todos esses direitos são previstos em lei e podem ser acessados. Confiram no Manual dos Direitos da Pessoa com Autismo, produzido pela Câmara Municipal de São Paulo. Agora, você já sabe quais são os direitos para as pessoas com autismo. Além de correr atrás de todos os benefícios, o que fazer após o diagnóstico? É importante seguir as recomendações passadas pelo MEDIC,
como ter o acompanhamento frequente por especialistas dos segmentos de fonoaudiologia, psicologia, fisioterapia ou qualquer tipo de atenção médica necessária para o desenvolvimento. Ter muita compreensão e empatia com as pessoas com autismo, principalmente por nem todos os ambientes serem pensados para pessoas com autismo ou com deficiência. E por fim, vou falar sobre os canais de denúncia, pois a lei também criminaliza qualquer tipo de discriminação para pessoas com autismo, assim como para com pessoas com deficiência, chegando até 5 anos de reclusão e multa. Pode ser registrado no boletim de ocorrência pelo site da Polícia Civil no www.delegaciaeletronica.policiacivil.sp.gov.br e a denúncia pode ser feita de uma forma presencial também. Na cidade de São Paulo, temos uma delegacia especializada para atender pessoas com deficiência e que possui atendimento a vítimas com deficiência, com um espaço acessível, com tecnologias assistivas e tradutor-intérprete de Libras, orientação, apoio e capacitação de outras delegacias no atendimento a pessoas com deficiência, apuração de denúncias criminais e ocorrências de discriminação cujas vítimas sejam pessoas com deficiência, e atendimento psicossocial, acompanhamento familiar, encaminhamento para redes de proteção social pelo Centro de Apoio. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 6 horas da tarde. A Delegacia de Polícia da Pessoa com Deficiência fica na Rua Brigadeiro Tobias, 527, próximo da Estação Luz do metrô. Saiba mais informações pelo telefone 11 3311 3380 ou 3311 3383. Valeu por continuar até aqui. Se esse conteúdo te ajudou em algo, mande uma mensagem pra gente e não esqueça de compartilhar para chegar em quem precisa. E Agora PEN é uma produção da Periferia em Movimento sobre assuntos de utilidade pública para lembrar mais uma vez que todos têm vozes e direitos. Junto a essa produção, foi criado um passo a passo disponibilizado em nosso site, nas redes sociais e WhatsApp. E se você tem dúvidas sobre algum direito específico, mande para o nosso zap 11 95781 6636. Sou a Elizabeth Botelho, responsável pelo roteiro deste episódio. Tiago Borges fez a revisão e edição de texto. Vitória Jumapili na produção deste podcast. Tigone preparou essa trilha sonora linda pra gente. Nalva Maria é a dona da voz da pergunta que abre este podcast. Rafael Cristiano, no toque das artes. E Vênus Capel, responsável por este podcast chegar até você. Até mais!